palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1. Mas antes de iniciarmos, o tema da mensagem é o princípio. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Hebreus capítulo 6, né? Em Hebreus capítulo 6. Só um instantinho. Geralmente eu não costumo ver mensagem na hora da transmissão ao vivo, mas aqui foi necessário. Antes de iniciarmos a palavra, eu gostaria de falarmos aqui a questão de Hebreus 6, nos 3 primeiros versículos. Não é uma passagem de fácil entendimento. Existem várias explicações sobre essa. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Olha o que diz aqui o autor, a igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja, né? Foi dali que partiu a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Diz assim: por isso deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo. Porque no capítulo 5 ele fala: vocês já deviam ser mestres, mas vocês ficam se alimentando de leite. Eu sei que existem novos convertidos que estão me assistindo, pessoas que ainda estão se familiarizando com o ensino bíblico, mas tem pessoas que já estão há anos na igreja e continuam ainda se alimentando do leite, onde deveriam se alimentar de um conteúdo sólido. Por isso que ele fala que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, quer dizer, o início, o princípio. Prossigamos até a perfeição, que é Cristo. E em Cristo nós somos perfeitos, segundo a carta aos Hebreus. Em Colossenses diz que nós somos santos, irrepreensíveis e sem culpa, mas na presença de Jesus Cristo. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. São os pecados antes da nossa conversão. E da fé em Deus. E da doutrina dos batismos e da imposição de mãos. E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir. O que o autor está querendo dizer aqui? Isso tudo é importante falar. Do ensino da doutrina de Cristo no seu princípio. O ensino de batismo, porque nós sabemos que na cristandade há batismo por imersão, que é aquele que nós mergulhamos no batistério, simbolizando como seria como João Batista batizava no Rio Jordão. Batismo por aspersão ou por efusão, jogando uma água na cabeça, né? Geralmente é o batismo de criança feito nisso. Isso não só no catolicismo, como no ortodoxismo oriental e no protestantismo, nas igrejas reformadas, isso é normal. Por isso que fala doutrina de batismo, porque quando o autor está falando disso, fala do batismo de João e do batismo de Cristo. Porque o batismo com água, ele é só uma simbologia, ele não salva ninguém. O que nos salva é a nossa conversão em Cristo. Esse batismo, ele é espiritual. É o dito batismo com o Espírito Santo, que algumas denominações a interpretam de maneira equivocada, e não é o assunto de hoje. Então, fala, doutrina de batismo, imposição de mãos, acha que só vai ser abençoado se o pastor ou ungido impor as mãos. Aqui está dizendo, isto faremos se Deus permitir. Falar da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, porque na volta de Jesus, os mortos serão ressuscitados e haverá o juízo sobre nós. Isso tudo são rudimentos. Não há necessidade de ficarmos falando disso sempre. Só falo quando é necessário. Isso faremos se Deus permitir. Então hoje eu vou trazer uma palavra que realmente é a questão do princípio. Na visão do Evangelho de João e na visão do livro do Gênesis.
Então agora, depois de ler esses 3 versículos aqui, vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. No princípio era o verbo. Vamos colocar para que o entendimento seja melhor. No princípio era a palavra, vírgula, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O sentido é que sempre foi e sempre será. Verso 2. Estava no princípio ele com Deus. Verso 3. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos para a explicação disso. Evangelho de João. É um dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento, que é reconhecido como um livro santo, né? Inspirado por Deus. Ele tradicionalmente está posicionado como o 4º evangelho, sucedendo aos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Quer dizer, sinótico porque eles são semelhantes. O de João ele é diferente. Talvez porque tenha sido escrito em épocas diferentes dos outros 3. Segundo a tradição, Mateus, Marcos e Lucas foram escritos entre os anos 40, 50 e 60 da era cristã. O livro de João foi escrito lá pelos anos 90, quer dizer, praticamente 20 anos depois do que o templo foi destruído pelas tropas romanas. Apesar do autor do Evangelho segundo João ser anônimo, a tradição cristã geralmente atribui a João, o apóstolo, filho de Zebedeu, e um dos 12 apóstolos de Jesus. Este evangelho está tão relacionado ao estilo e conteúdo com outras 3 epístolas de João, né? Os estudiosos tratam os 4 livros como se fossem dele, juntamente com o livro do Apocalipse, que é a revelação que João teve na ilha de Patmos. O próprio Senhor Jesus disse: vá e escreve essas coisas, essa revelação, porque essas coisas brevemente vão acontecer. Só que quando Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, fala isso para João, é no tempo de Deus que entra. Porque já se passaram 2000 e tantos anos, nada dessas coisas aconteceram. É o que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, diz que é desejo de Deus que todos sejam alcançados. Porque muitos perguntam, pô, esse Jesus nunca vem? Eu comecei a ouvir isso quando eu comecei a conviver com alguns evangelhos na minha adolescência. Eu vim me converter com 37 anos, a fé cristã evangélica, né, protestante, batista, com 37. Mas eu fui cristão católico também por quase 20 anos. Mas essa questão da volta de Jesus eu comecei a ouvir na adolescência e na mocidade, convivendo no meio dos crentes. E nós estamos agora em 2026, eu estou com 57 anos, quer dizer, se passaram 20 anos da minha conversão à fé batista, e Jesus não veio. Nós não sabemos. Mateus 24 é muito claro sobre daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o Filho,
naquela condição terrena, ainda não tinha ido para o Pai. Nem os anjos. Somente o Pai eterno, na plenitude dos tempos. Tem alguns irmãos que falam, Jesus está demorando porque a igreja não está se preparando. Deus não faz nada segundo a vontade humana. Ele é a própria vontade eterna. Nós somos submissos à vontade suprema de Deus. É como aquele louvor que eu acho lindo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo, como está lá escrito em Efésios capítulo 1, que diz que nós já fomos separados, eleitos, predestinados por Ele antes da fundação do mundo. E pela graça, seja ela determinista ou preveniente, isso são correntes teológicas. Lá está escrito que tudo foi preparado por Deus. Então por que Ele permitiu que Adão e Eva caíssem, que fossem tentados, que o pecado entrasse na humanidade, para que Jesus viesse consumar todas as coisas, quando Ele disse na cruz? Falamos isso na Páscoa recentemente. Bom dia, meu irmão Miguel. Tudo bem? Que Deus abençoe, Miguel Cardoso. Isso não tem explicação na Bíblia. O que nos importa é que, se tínhamos um destino à condenação, quando recebemos a Cristo, nós temos o destino para a salvação. Isso é muito importante. A nossa esperança que está em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que a crença cristã, ela é monoteísta, como o judaísmo, como o islamismo. Mas só que o que acontece? O judeu continua em Moisés. O islamismo continua em Maomé. Mas o cristianismo é Deus em Jesus Cristo. Eu não estou aqui para falar mal de religião nenhuma. Eu estou passando o que é a profissão de fé. Como os espíritas acreditam que a sua profissão de fé são a fé nos espíritos. O único espírito que nós colocamos a nossa fé é no Espírito Santo de Deus. Esse é o cerne do cristianismo. Nesse mesmo evangelho de João, se fala na frente, ele diz, e o verbo, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Agora vamos para Gênesis também, para nós olharmos a questão aqui do princípio. Gênesis também no capítulo 1, os primeiros versículos aqui diz também. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus fala isso em Mateus 24. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então você vê que a palavra, ela é anterior à criação, porque a palavra sempre esteve com Deus. A afirmação de João é dizer que Jesus Cristo é Deus. E Paulo fala isso em Colossenses, no capítulo 2, ele diz que Jesus Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. Porém, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Né? Esse louvor que eu cantei agora, Nosso Deus é Soberano, ele fala, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse louvor é lindo. Procura aí no YouTube. Nosso Deus é Soberano. Que letra fantástica. E disse Deus, haja luz e houve luz. Por que eu gosto de fazer essa conexão com o início de João no Evangelho, com o início de Gênesis? Porque ele diz, a palavra estava com ele. No princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Né? A ordem é essa. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
Por isso que quando Deus diz na sua criação, haja luz e houve luz, é porque essa palavra tem poder. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que na antiguidade Deus falava por meio de profetas, por várias maneiras, pelas aparições de Jesus no Antigo Testamento, né? As teofanias, as epifanias. Hoje ele fala através do seu filho. Quem é o seu filho? É a palavra. É a palavra. Eu lembro do bispo Gessé, lá do campo de São Cristóvão da Assembleia de Deus, falando para o pastor Gesiel Gomes, dizendo que eu aprendi com este homem da palavra, que a palavra edifica, a palavra transforma, a palavra salva. Falou, é uma citação tão espetacular falando da palavra, porque é a palavra. Quando você canta Jesus Cristo mudou meu viver, é porque essa é a palavra viva, dita em Hebreus. É a palavra viva e eficaz, que toca nas juntas e medulas, na divisão do espírito e da alma. Esta é a palavra, é a palavra, é a palavra. Não é apenas a palavra escrita. Todo livro tem uma palavra escrita, mas a palavra de Deus contida na Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, é o Senhor Deus falando em Cristo Jesus. E principalmente o Novo Testamento, porque se você abrir no início, lá está escrito, é Novo Testamento de Cristo Jesus, é a nova aliança, a aliança eterna. Como ele diz na Páscoa, né? Fala do pão, ele diz, isso será o meu corpo que será derramado por vós. Ele fala do vinho, esse é o meu sangue, o sangue da nova. Quando fala nova, ele fala nova e eterna aliança, que é derramado sobre vós, os discípulos de Jesus, e para todos os homens e para todos os seres humanos, para o perdão dos pecados. E ele ainda diz, faça isso em minha memória. E minha memória não é apenas você estar lá no domingo para pegar o pedaço de pão e tomar o vinho ou o suco de uva, que apenas representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. É ter esse entendimento da memória de Cristo na tua vida. Aleluia. Que ele propagou isso na última ceia. Que tudo isso foi derramado por vós. Isso vai acima do simbolismo. Aí eu volto à questão do rudimento. Não estou negando nem o batismo e nem a ceia, porque esses são os elementos importantes do cristianismo. Os irmãos que chegam são preparados para serem batizados. Os irmãos que ceiam, confessam os seus pecados diante de Deus e ceiam. Mas tudo isso é simbólico, porque nem o batismo e nem a ceia salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Quando pergunto qual é a sua religião, eu digo, a minha religião é Jesus Cristo. Eu apenas congrego numa igreja batista. Sou membro dela, sou pastor dessa igreja. Mas a minha religião é Cristo. Como diz a carta de Tiago, diz assim, a verdadeira religião é amparar os pobres, os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se abster da corrupção do mundo. E isso é Cristo nas nossas vidas. Porque perguntaram para ele, quando ele diz, qual é o mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Perguntaram para ele. O próximo são todas as pessoas que estão à nossa volta. Independente de credo, raça, posição social, temos que amar a todos em Cristo Jesus. Amém. Ah, irmão Ivan, meu querido diácono Ivan, lá de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, que saudade, que Deus abençoe, meu querido irmão, Deus abençoe. Então a nossa religião, eu me identifico dessa forma. Às vezes na minha família, que é a maioria católica, toda festa havia uma questão, era meu pai e mais um tio que começava a falar sobre isso. Eu falo assim, a salvação não está no catolicismo e nem na religião evangélica, a salvação está em Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só vem ao Pai. Você vê que
Ele fala, só vem ao Pai porque ele e o Pai são um só. E tem aqueles que dividem, que são trinitaristas, que creem na Trindade. A Trindade foi um entendimento na Idade Média, desenvolvido por Tertuliano, incorporado à Igreja Católica. E os protestantes seguem essa linha porque nós temos o entendimento que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. São três pessoas. Jesus diz, eu sou um com o Pai. Eu tenho que voltar para o Pai. Se eu não voltar para o Pai, o outro Consolador não pode vir. Ele está falando de um terceiro. Evangelho de João, capítulo 16. Esse terceiro que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito da verdade que abre a nossa mente para que nós compreendamos aquilo que é a palavra. Então, por isso que eu fiz essa conexão no Evangelho de João, nos 3 primeiros versículos, no capítulo 1, com o livro do Gênesis, no capítulo 1, também, com os 3 primeiros versículos. Mas eu aconselho os irmãos a ler o capítulo todo, como diz lá no Evangelho de João, diz assim, por Moisés veio a lei. Agora, por Jesus Cristo veio a graça e a verdade que nos salva. Eu estava num consultório da cardiologista semana passada, haviam 2 espíritas ali, tanto a secretária como um paciente de Umbanda, e eu disse para eles, ó, o que é verdade para mim pode não ser verdade para vocês. Eu creio que Jesus Cristo é a verdade. E vivo por esta verdade. Eu falava isso da verdadeira religião, que muitos dos nossos queridos, podemos dizer assim, irmãos espíritas e espiritualistas, eles praticam a caridade, o amor ao próximo, que eles acreditam pela salvação por obra. E a nossa salvação, a nossa fé não é por obras. Ela é pela fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. Mas não está falando de obras por virtudes nossas. São as obras, as boas obras que estão em Jesus Cristo. E eles compreendem. Quando a gente ama o seu próximo, independente de você ser cristão ou não, de você ser ateu, de você ser um agnóstico, e tem muitos agnósticos e ateus que amam o seu próximo, amam o seu semelhante, e eu acredito que isso não seja em vão, porque quem coloca este amor no coração das pessoas é o próprio Deus. Amém? Eu não estou aqui como ecumenismo, nem universalista de dizer que toda a raça humana é salva, porque Jesus disse que é derramado por vós e por toda a raça humana. Eu não estou aqui para dizer isso, mas somente Deus é quem sabe quem são os seus e quem não são. Quem é o joio e quem é o trigo. Tem muita gente pregando aí, de repente eu também sou um trigo também. Ninguém me conhece na intimidade. Eu apenas estou me colocando aqui como instrumento de Deus. E aquilo que foi hipócrita, Deus vai me julgar na eternidade. Por isso que eu não me coloco maior do que ninguém. Eu sou pecador tanto quanto todos. Paulo disse a Timóteo, dos pecadores eu sou o principal. Meu Deus, Paulo, que foi elevado ao 3º céu. Ele disse que não sabe se no espírito ou no corpo. Ele não fala nem dele. Ele fala, eu conheço um certo homem que recebeu da boca do justo palavras inefáveis, que não é lícito a homem nenhum falar, que, mediante as revelações, mas foi posto um espinho na carne dele para ele entender que ele era carnal. Carnal é diferente de carnalidade, porque tem gente que fala, eu não sou carnal. Não, nós somos de carne e pele, carne e osso, revestido nesse corpo aqui, que é corruptível, que vai à cova. E mesmo no arrebatamento da igreja, esse corpo aqui será transformado. Como Paulo diz, 1 Coríntios, no último capítulo, ele diz, num abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados. Seja os que estão na sepultura, seja os que estiverem vivos. Então, eu não abro mão dessas verdades, que são verdades que a Bíblia nos proporciona. Já são 9h51. Eu espero que esta palavra tenha edificado a todos.